Olá, associados e associadas da MEPA, estamos iniciando mais uma MEPA Pode Mais, o podcast da MEPA, que eu sempre digo é o local de conversa da magistratura, do diálogo da magistratura estadual, com todos os segmentos da sociedade, em especial com os segmentos jurídicos e quem quiser conversar com a magistratura do Pará. Hoje nós trouxemos aqui a MEPA, a presidente da ANOREG, da Associação dos Notários e Registradores do Pará, minha amiga Moema Beluso. Seja bem-vinda à MEPA, a nossa casa, que é a Casa da Magistratura, que você já conhece, né? Já veio aqui algumas vezes, pelo menos na minha gestão, né? A MEPA teve uma aproximação muito grande com a ANOREG, né? Seja bem-vinda e obrigado por ter anuído ao nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui na MEPA, essa casa que sempre me recebeu tão bem, ainda mais agora com a sua gestão, que tem sido disruptiva, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra para mim. Obrigado. Moema, assim, aqui é bem informal, essa conversa ela é informal e não posso aplicar aqui o que eu não aplico lá fora, no dia a dia, que é de chamar de minha presidente, né? Como eu sempre chamo. Então, minha presidente, assim, há uma proximidade, obviamente, né, do teu trabalho com o trabalho do Poder Judiciário, né? A atividade dos cartórios é uma atividade delegada, né? Mas, apesar disso, posso dizer que como magistrado, né, já tendo circulado por várias comarcas, que ainda é um tema que para a gente não é tão próximo, não é tão que nós saibamos como é que é. Eu queria que tu iniciasse essa nossa conversa contando um pouco da tua trajetória. Como é que tu fizeste nesse ramo jurídico para chegar no serviço delegatário de cartório? Eu acho que eu posso começar dizendo que eu nunca imaginei ser tabeliã e oficial de registro. Exatamente isso. Na faculdade ninguém diz, você é do cartório. Exato, né? Porque a gente não tem essa cadeira na faculdade, né? Então já começa por aí. É um tema que não é, assim, uma matéria obrigatória. Então eu não imaginava que eu iria ser tabeliã e registradora. Eu advogava na época, antes de advogar, eu já tinha passado num concurso, eu me formei na Universidade da Amazônia, aqui em Belém. E apesar desse sotaque, apesar desse sotaque, eu estou há muitos anos no Pará, eu morei muitos anos no sul do Pará, em Rondon, depois em Belém, me formei aqui. No país, isso, claro, né? Isso. Eu sei que é de Pato Branco, né? Eu tenho parte da família em Pato Branco, mas em Pumirim, Santa Catarina. E, enfim, veio pra cá, cursei direito aqui, estudei muito antes, criança em Rondon, morei muitos anos em Rondon, tenho muitas raízes em Rondon. E daí eu vim fazer direito na Universidade da Amazônia aqui e advogava, daí fiz um concurso logo que saí da faculdade, que era para analista do TJ. Foi o primeiro concurso que eu fiz, assim, por fazer, até cadastro de reserva, eu acho, na época. E daí eu fui chamada. Poxa, nossa servidora. Fui. Trabalhei 3 anos no TJ e fui lotada. Minha primeira lotação foi em Rondon. Eu fiquei 6 meses lá. Recorda o ano, mais ou menos? Não, eu sou muito ruim com datas, assim, mas já vai dar para entender. Rondon tem um marco ali entre o Fórum Antigo e o Fórum Novo. Não, eu tava no Novo. No Novo, eu tinha assistido. Isso. E daí fiquei em Rondon 6 meses, depois fui para Marabá. Analista. Aí fui para Marabá. E fiquei 6 meses, aí pedi exoneração, voltei a advogar, e aí eu fiquei 10 anos advogando na área ambiental. Eu advogava muito na parte administrativa ambiental. Que acaba tendo uma certa... Tem, uma boa relação com a minha atividade hoje. Sim. E como eu gostava muito de advogar, na época surgiu um concurso para a Procuradoria-Geral do Estado, que você pode advogar também. Daí eu falei, eu vou fazer esse concurso. Então eu estava focada nesse concurso, na última fase. É um concurso também muito peculiar, né? Um estudo diferente dos outros concursos. Né? Exato. E aí eu estava muito focada nesse concurso da PGE, e aí uma amiga que formou comigo na faculdade e que era substituta em cartório, falou, por que você não faz concurso de cartório? Eu falei, mas eu não entendo nada de cartório. Ela falou, eu te ensino. E ela tinha toda a experiência prática ali, né, do dia a dia, ela era substituta. Você não tinha, assim, nenhuma familiaridade ali com aquele tema? Não, nada. Apesar da área ambiental ali? Não, notarial e registral, assim, zero. A não ser, tipo assim, a verbação do projeto de manejo, isso é uma relação que você tem com o cartório de registro de imóveis na parte ali de quem está advogando. Essas coisas assim, ou então compensação de reserva legal, essas coisas toca ao direito notarial e registral também. Mas eu não tinha noção de como funcionava um cartório, nada disso. E daí ela me chamou, ela falou, você já tá tão... Porque naquela época,
os concursos para cartório, eles ainda eram muito... Na verdade, naquela época, até recentemente, os concursos de cartório sempre foram muito voltados para as áreas de direito que a gente aprende na faculdade. Então, cai muito direito civil, muito processo, muito direito penal, processo penal. E é um concurso só para o estado do Pará, é isso? Os concursos são estaduais, as delegações são estaduais. Certo, então estava aberto o concurso para o estado do Pará naquela época. Estava aberto Pará e Ceará. E daí ela me chamou para fazer, e como eu acho que eu estava bem afiada, porque eu estava fazendo PGE, então eu não precisei estudar aquelas matérias que nós já estudamos para esses concursos normal de direito, e aí eu foquei com ela e ela me deu essa mão na parte do notarial e registral. Então eu passei tanto no Ceará quanto no Pará. E daí eu entrei na atividade. O edital foi em 2015 e eu ingressei mesmo em 2018. Então tem 7 anos que eu estou na atividade. 7 anos já está na presidência da tua associação. No segundo mandato. Então foi muito... Presidente reeleita, né? Fui reeleita. Foi muito rápido e foi muito natural também. E a tua escolha inicial foi a comarca de Prainha, né? Foi, Prainha. Eu fui titular em Prainha. E depois, na reescolha do mesmo concurso, onde a gente pôde ali reescolher um outro cartório dentro daquele mesmo concurso, tem uma outra opção, eu fui para Monte Alegre, que é onde eu sou titular hoje. Que é no Baixo Amazonas, né? A atividade da Noreg, assim, a Noreg em si... assim, aquele interesse associativo, ou normalmente todos os envolvidos com o cartório têm um envolvimento com a Noreg? Digo isso porque, por exemplo, na magistratura, nem todos os juízes são relacionados com a associação, não participam do dia a dia da associação. É mais ou menos assim na Noreg ou não? Eu não sei qual o contingente de juízes hoje que hoje a gente tem. No Pará nós somos, no total, mais de 500. Associados nós somos 464. 465. A Noreg a gente é um contingente menor, né? Nós temos 200 e pouquinho cartórios. Mas todos os cartórios que existem no Pará, por exemplo, são ligados à Noreg. São ligados à Noreg. E, assim, a atividade, ela acaba que aqueles que estão ali na gestão, eles se relacionam mais porque eles acabam trabalhando, ajudando. Pois é, mas o que é que te levou a essa... Como foi essa aproximação para a Noreg? Tá, entendi. Eu, na época, era um ex-presidente, que era o Dr. Beto, né? E eu ajudava, foi muito natural para mim. Eu sempre fui, assim, meio ativa demais. Sim. Então, eu entrei na atividade e comecei a ajudar o Dr. Beto, a gestão que estava lá na época. Aí teve uma eleição para o Instituto de Protesto, que é um instituto da Noreg, que atua nos cartórios de protesto. Pois é, a Noreg engloba, né? Ela tem vários institutos, porque assim, cartório, quando você pensa em cartório, isso é importante falar, né? A gente tem vários tipos de cartório. Você tem o cartório de notas, onde você vai fazer divórcio, partilha, reconhecimento, autenticação, enfim. Você tem o cartório de registro de imóveis, onde você trabalha com a questão dos imóveis. O cartório de registro civil de pessoas naturais, onde você faz óbito, nascimento, casamento, reconhecimento de paternidade, enfim, alteração de prenome, gênero, tudo isso hoje já nos cartórios. E o cartório de protesto, onde você faz aquela recuperação dos créditos. Todos esses são ligados à Noreg. Sim. Então você tem os institutos de cada especialidade dessa que atuam ali mais tecnicamente voltados para aquela especialidade. Mas são presidentes também esses institutos? São diretores-presidentes, sim. Ligados à Noreg. Ligados à Noreg. Sim. Sim. São institutos... das associações de magistrados, por exemplo. Eu acho que vocês não têm. A gente não tem essa divisão. Então, na época, estava tendo essa movimentação para o Instituto de Protesto e eu entrei como secretária geral do Instituto de Protesto. Foi para o movimento associativo formalmente. Fui. E aí eu acabei ganhando uma projeção que eu diria natural, e aí surgiu a eleição da Noreg. E foi uma coisa muito natural. O presidente da época me apoiou e falou, e todo mundo meio que falando, acho que tem que vir, e aconteceu de uma forma muito natural. Não era uma coisa que eu também esperava para minha vida. E nisso já está no segundo mandato, foi reconduzida pela classe. Fui. E assim, eu acompanhei, né, acho que os colegas magistrados também viram recentemente, acho que mais ou menos 2 semanas, o evento promovido pela Noreg aqui, que era o congresso, né? 30 anos da Noreg, não é isso? 30 anos da Noreg. E acho que era o 18º, é isso? Isso. 18º congresso, né? Um evento que quem esteve lá, alguns juízes estiveram, de certeza, viu assim, a grandiosidade do evento, um evento que realmente foi muito bom. E vendo da classe, isso é
não tem como deixar de não falar, de deixar de falar, vendo a classe ali reconhecer o teu trabalho nessa organização e nesse chamamento dos parceiros, né? O Tribunal de Justiça estava lá, o presidente do tribunal estava, né? Vários representantes dos outros segmentos, e assim, da tua, digamos, de uma indicação natural para um comando nacional, né? Isso surgiu ali naquele congresso. Como é que tu enxergas isso? Como é assim, te digo isso porque eu conversei há poucos dias com a Roberta da Amatra aqui, presidente da Amatra, do papel da mulher nessa liderança, né? Há sempre uma dificuldade maior, né? Eu acho que é uma cobrança maior da mulher ter que provar. Acho que tu chegaste a falar um pouco disso também no teu discurso lá na abertura do congresso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Bom, assim, o papel da mulher, como em todo segmento, eu acho, ele tem crescido, mas ele ainda é muito tímido, Tu né? sentes isso na presidência da Noreg? Sinto. É ainda tímido a presença de mulheres em lideranças, não só no segmento notarial e registral. Isso é muito nítido para mim e ontem mesmo eu estava conversando até com uma juíza sobre isso, e é uma percepção nossa que ela é palpável, basta você olhar, né? Sim. Então, todo cargo de liderança, todo um cargo que carrega um aspecto assim mais político, as mulheres estão numa minoria, né? Então, eu fico lisonjeada, né, lógico, com esse chamamento, com esse reconhecimento, mas ainda está um pouco distante aí a eleição da Noreg BR. Tu vai ouvir o clamor da classe ou tu vai dar uma refletida maior, tá nesse momento? Não, assim, eu tenho projetos pessoais também, né? O meu mandato da Noreg Pará termina ano que vem e eu já estou na atual diretoria, inclusive, da Noreg BR, sou diretora executiva. Tenho uma relação muito próxima com a presidência atual, a nossa gestão, enfim. Mas assim, eu acho que ainda está distante e eu tenho para esse próximo ano alguns projetos pessoais também, né? Mas com certeza eu me sinto lisonjeada e lógico, nesse processo da Noreg Brasil eu não vou estar de fora, né? Eu vou estar dentro, assim, não como presidente talvez, mas estarei sim acompanhando de perto, né? Na nacional, essa representação todos os estados têm ou não? O Pará são seccionais, lá, isso. Não. Na atividade, o Pará tem uma vaga. A diretoria executiva da Noreg Nacional é um presidente, 2 vice-presidentes, um secretário-geral e mais 2 diretores. Papel de destaque com a tua participação lá também. Tem. Eu acho que é o único estado do norte representado. Sim. É o único estado do norte. Que talvez muitas pessoas não saibam e é importante até para a representatividade do norte, né? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas é o único estado do norte. Do norte que tem uma representante lá. Não, minto, não. Agora acabei de lembrar que não. Temos 2 do norte. Agora com esse destaque para chegar à presidência, com certeza é só o Pará, né? e Moema me diz o seguinte, nessa lida do cartório, obviamente, a gente conversou um pouco antes sobre isso, de serem serviços delegatários, serviços, né, decorrentes e fiscalizados do Poder Judiciário, mas assim, quais são os maiores desafios no dia a dia de ser cartorária, assim, de trabalhar com isso? Eu sempre costumo dizer que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Mas é uma responsabilidade imensa você estar ali, você é um braço do Estado, como você bem disse, é uma delegação de um serviço público que o Poder Judiciário, né, chancela isso. Então, nós atuamos sob a supervisão do Judiciário e talvez essa, que você mencionou no início, desse um pouco de distanciamento, talvez, dos magistrados mesmo, é porque não é todo magistrado que atua com direito notarial e registral, né? É só o juiz corregedor. Então, é nomeado um juiz de direito público, né? Direito notarial e registral para aquela determinada cidade. Então, se você tem mais de um juiz, já vai ser um já só. Uma divisão, já uma divisão. Em Belém, por exemplo, a gente tem 2. Então, dentro de todo o contexto, todo o contingente que vocês têm, tem 2 juízes só que atuam com notarial e registral. Aí uma proximidade talvez com a corregedoria natural. Corregedoria natural. E assim, eu acho assim que como maior desafio, eu digo isso do ponto de vista de quem nunca imaginou fazer esse tipo de concurso,
É entender que você não vai sair do curso de Direito, porque é um dos requisitos para você ser tabeliã e registrador, é passar no concurso, que você tem que ser da área jurídica, você tem que ser formado em Direito. Então, é você entender que você não vai só sentar na sua mesa e exercer uma atividade técnica, jurídica e decidir as coisas que você tem que decidir ali, seja um divórcio, uma partilha, seja um registro de imóveis, um uso capião. Não é isso, você vai ter uma empresa para gerir, você tem funcionários... São duas atividades distintas nesse cartório, uma de gestor digamos, uma empresa, né? Um empresário, entre aspas, qualquer, e outra uma atividade jurídica. Né? Exato. O cartório não recebe subsídio governamental, então você tem todo um custo de montar. Primeiro tu tem que montar uma estrutura. Tu tem que ter todo o equipamento. Já que tu já tocaste nisso, dá pra gente também tentar esclarecer a questão do subsídio, que a gente chama de subsídio para você não existe. Remuneração. Remuneração. Que talvez também muita gente não compreenda como é que funciona. Eu, particularmente, posso te dizer isso, vejo todo cartorário como rico. Né? Isso é natural, né? Acho que também é uma pecha, né? Que eu acho que cola muito em você. Como é que funciona isso? Pois é, isso é muito bom falar, porque realmente é uma inverdade isso, né? E as pessoas, eu acho que isso decorre muito também do desconhecimento da atividade, às vezes. Então, como eu disse, o maior desafio é você ter que assumir algo que você nunca se preparou, você não fez uma faculdade de administração, você não foi preparado para ser um gestor e você vai ter que gerir uma empresa. Sim. Porque é uma delegação de um serviço público que é feita, então você vai prestar um serviço público, mas o exercício disso é privado. Ou seja, você não recebe nenhum subsídio governamental, você tem que montar toda uma estrutura, você tem que ter colaboradores. Desde, por exemplo, rampa de acesso para o usuário, até como tiver o cartório. Tudo. Você vai ter todos os seus colaboradores seletistas, então você é responsável por todas aquelas pessoas. Luz, energia, equipamento de tecnologia, servidor, computador, segurança da informação, né? Todo o atendimento do provimento 74, que é todo voltado para a questão da segurança de dados. Os cartórios são a maior base da nação, base de dados da nação. Nós alimentamos mais de 14 órgãos, dentre INSS, FUNAI, Ministério das Relações Exteriores, enfim, é uma série, BGE, uma série de órgãos, Poder Judiciário, Tribunal, Justiça Eleitoral. Então, são uma série de órgãos que são alimentados a partir da base de dados dos cartórios. Pensa que tudo passa pelo cartório, sim, desde o teu nascimento até as tuas transações que você faz, os negócios, até a morte. Então, a maior base da nação brasileira está com os cartórios, sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso você vai gerir e você vai arcar com isso. Então, a remuneração, ela advém do que se chama de emolumentos, que são fixados por lei estadual, da iniciativa do Tribunal de Justiça, e a partir desses emolumentos é que você vai deixar toda aquela estrutura de pé mês a mês. Sim. Pagar os colaboradores, a energia, a luz, os teus fornecedores, né? E que também não é uma coisa muito fácil de alterar, né? Por cima das lutas, acho que eu acompanhei contigo, né? Até quando a gente se aproximou um pouco mais na Assembleia Legislativa aqui para um ajuste de tabela, né? Foi mais ou menos naquele período. Foram dois projetos de lei muito importantes, estruturais para a atividade notarial e registral que compõem aí o sistema de justiça, que foi a reorganização do Estado em relação à organização mesmo dos cartórios, né? Quantos cartórios Sim. vai ter naquela cidade, que tipo de cartório que vai ter. Isso aconteceu recentemente, né? Foi junto com a lei de emolumentos. Que aí isso passou durante a tua gestão. As duas leis. Pois é, que é uma coisa também que aí eu queria tratar aqui disso, que assim, nesse congresso deu para perceber isso e no teu dia a dia, até mesmo pela aproximação com a MEPA, eu posso dizer disso, desse livre trânsito que tu consegues, né, com as instituições. Isso aí faz parte, digamos, da tua gestão como, digamos, uma pedra fundamental ali de conversar com todo mundo, né? Teu relacionamento direto com a corregedoria principalmente, né? E com os outros poderes. Como é que tu consegues fazer isso? Como é que é essa... Eu costumo dizer que é muito trabalho. Eu acho que eu... Além do cartório, né? É importante dizer isso. Além de tocar, a gente não fica afastado, né? Não tem essa possibilidade. Como, na MEPA, o juiz fica... No cartório não, né? Não, no cartório não. Você tem que continuar gerindo o cartório, administrando, fiscalizando.
e você também vai ser o presidente da associação, fazer esse relacionamento, passar relacionamento. esses projetos, por exemplo, eles não tinham tanto andamento naquele período, né? Não tinha Olha, a lei de reorganização, ela estava em trâmite uns 5 anos já. Porque ela é uma lei bem complexa. Foi no ano de 2023 isso, né? Isso. Ela já vinha caminhando há um tempo, acho que 5 anos. E a lei de emolumentos também já vinha um tempo aí em vários estudos, porque passa por diversos setores dentro do tribunal. E é também a atividade notarial, é uma atividade também que, como tu falaste, vai do nascimento à morte e passando por todos os segmentos sociais. E daí também interfere em determinados temas diretamente, né? Que eu acho que esse é o que mais vem, digamos, crescendo nos últimos anos na atividade dos cartórios, é a inserção em determinados temas que antigamente não tinham, que eram exclusivos do Poder Judiciário, né? A cada vez mais os cartórios vêm abraçando temas que eram antes restritos à intervenção, né, a reserva de poder, digamos, do judiciário, que é um fenômeno que a gente chama de desjudicialização, né? Isso. Queria que tu tocasse um pouco nisso, né? É um tema que a gente sempre debate, né? A gente está debatendo o tempo todo. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que está isso e qual é a visão de vocês sobre esse fenômeno. A desjudicialização, uns falam, outros falam extrajudicialização. Eu acho que é um movimento natural do mundo moderno. O sistema dos cartórios, como o Brasil, semelhante ao do Brasil, existe cartório em 91 países. E nós adotamos o sistema do notariado latino. Então, França, Alemanha, Uruguai, Argentina, Itália, todos esses países possuem um sistema muito semelhante ao nosso. Então, o que eu observo nesses outros países é que isso é um movimento natural da modernidade no mundo contemporâneo, onde o próprio judiciário percebeu que existem demandas que não faz sentido ter um julgamento judicial, ter um juiz ali. Então, e que demandas são essas? São as demandas que não têm litigiosidade, que há consenso entre as partes. Eu acho que iniciou ali com divórcio, né? Inventário, partilha, divórcio, sim. Então, assim, você faz inventário, partilha, divórcio, usucapião extrajudicial, adjudicação compulsória. A conta notarial agora é super interessante, que veio com o marco das garantias, que é 14.711, que é algo muito interessante, foi recentemente regulamentado pelo CNJ, que é o seguinte: o notário ele vai funcionar como um depositário de valores em negócios que estão ocorrendo. Então, por exemplo, eu vou comprar um imóvel seu, mas você tem uma dívida fiscal. Então, você, comprador, deposita o valor do imóvel na conta notarial, que fica sob a administração do notário, como um depositário fiel, vamos colocar assim, um depositário mesmo. Você deposita o valor da casa que você está comprando de mim, assina a escritura, e eu, que sou a vendedora, verificando que você já pagou, realmente ele pagou, agora eu vou pagar o meu débito fiscal, então, que era uma insegurança tua. Sim. Eu pago o débito fiscal, assino a escritura, e o notário, após verificar que as condições negociais as obrigações foram cumpridas por ambas as partes, você pagou e ele pagou o débito fiscal, aí então ele repassa o valor direto para a conta do vendedor. Isso é interessantíssimo. Imaginar em situações, por exemplo, que tem parcelas também. Então isso é muito interessante, fica aquele valor ali depositado. Porque muito antigamente era uma enxurrada de ações, porque se descumpriam os acordos no cartório, você tinha aquela chancela. É aquela pública, questão, né, isso, é a questão de você verificar o implemento das condições negociais. Então é muito interessante isso. E a execução de hipoteca extrajudicial hoje, a adjudicação compulsória, alteração de prenome e gênero direto do cartório. A adjudicação compulsória naqueles procedimentos que você não localiza, Exato. Isso já é feito no cartório. Não localiza, ou o vendedor ele se recusa a realizar a escritura pública para você. Feito no também cartório. Pode fazer. Aí também estavas falando sobre toda essa estruturação. Por exemplo, se um cidadão que não seja da área jurídica esteja nos vendo aqui, eu quero fazer meu divórcio, eu procuro o cartório, a estruturação desse divórcio também, acompanhamento por advogado, né? Sim, é obrigatório. Em vários procedimentos o advogado é obrigatório. Assim, entre aspas, esse combo de serviços eu encontro diretamente no cartório. Encontra. Vou lá, não preciso arranjar um advogado para ir ao cartório,
Ou não? O advogado é você. Eu faço a escolha. O advogado é a tua escolha. Vou com o meu advogado lá para fazer. E todos esses outros também? Todos os outros também. E, por exemplo, quanto ao divórcio que você falou agora, antigamente não podia ser feito divórcio com a presença de menores. Agora já pode, vai para o MP para resguardar. Vem numa crescente, né? Vem numa crescente, mas sempre dentro daquela lógica, onde não há litígio. Você vai até onde não há litígio. Se eu tento fazer um consenso aqui entre vocês, uma mediação, por exemplo, e não há, já vai para o judiciário. Quando houver resistência, nós não vamos atuar. Já passa para o judiciário, que é a reserva, né? Obviamente ali vocês devem encontrar uma discussão ideológica ou outra, né? Nesse tema, né? Até mesmo de entre aspas, reserva de mercado, judiciário, né? Mas eu vejo assim. Mas no geral é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta e é um caminho muito, muito positivo para as partes, para o judiciário, porque imagina a quantidade de processos que a gente conseguiu ali desafogar. E é um movimento do judiciário, porque o poder delegante é o próprio judiciário, né? Então, e assim, qual é a vantagem disso, né? Você oferece um serviço ali com uma celeridade, até porque a gente não tem a mesma demanda que o judiciário não tem. Os entraves, então, por óbvio, vai ser mais rápido. Então, você tem uma celeridade e toda a segurança de um profissional de direito aprovado num concurso, assim, acho que hoje é o mais concorrido, não sei, mas é muito concorrido, muito difícil, são 4 fases, né, objetiva, subjetiva, oral e a de títulos, e chancelado pelo Poder Judiciário, porque tudo que a gente faz tem a supervisão do Judiciário. É engraçado que nessa gama de informações que deste que o cartório detém, também atrai algumas responsabilidades. Isso me trouxe à mente a participação direta da Noreg em ações desenvolvidas tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo Conselho Nacional de Justiça. E citar aqui, a gente tinha precisado de uns 3, 4 programas, né, para falar das coisas. Mas queria que tu tocasse aqui um pouco num projeto importante do CNJ desenvolvido aqui no Pará, que é a Ação para Meninas e Mulheres de Marajó. A Noreg é parceira, né, dá o auxílio. Como é a participação de vocês aí? Como é que nasceu isso? Bom, essa participação da Noreg, dos cartórios do Brasil, porque aí isso expandiu para um movimento nacional dos cartórios do Brasil. Foi daqui para lá? Foi daqui para lá. Através de uma conversa com a conselheira Renata Gil, que já vinha atuando, e também com o desembargador Leonardo, onde foi, assim, a gente conversou como que os cartórios poderiam, né, ajudar de alguma forma. E aí o que foi pensado da nossa parte foi, vamos realizar algum trabalho social lá, onde a gente consiga possibilitar essas mulheres e meninas que estão em ciclos de violência, que também tem crianças que estão em ciclos de violência, a autonomia financeira delas. Vamos levar algo onde elas possam gerar mesmo renda, autonomia, e isso a gente acredita que possibilita, dá chances àquela mulher de ter mais um empoderamento e mais chances de sair daquele ciclo de violência. Então, os cartórios vão entrar com a capacitação de mulheres e meninas na parte da costura, onde eles vão fabricar uniformes para os cartórios do Brasil, fraldas e absorventes também. Na comarca de Portel. Né? O nosso plano piloto, né, o projeto piloto começa lá. Então, a primeira cidade a receber isso vai ser Portel. Isso, digamos, é a ação mais direta da Noreg, né? Mas há parceria também nesse projeto em relação àqueles dados da própria violência, né? Vocês têm também essa parceria para uma espécie de notificação, né? Porque os cartórios de registro civil de pessoas naturais, eles recepcionam crianças que têm filhos, né? Então, no momento do registro de nascimento, a gente tem a idade da pessoa, né? Então, ali você consegue aferir se aquela pessoa, ela vai se encaixar ali num estupro de vulnerável. Então a gente manda para o Ministério Público. Subsidia também o projeto, sem falar nas outras comarcas, naturalmente não tem um projeto, né? Isso. Eu trouxe aqui, Moema, umas 2 entrevistas atrás, a vice-governadora do estado, a Ana, que é nossa presidente do Comitê Estadual da COP, e a gente não tem como fugir também desse tema nesse ano para o Pará, importantíssimo esse encontro. E eu queria saber também da participação da Noreg nessas atividades, principalmente nessa questão ambiental, que há também, né, essa preocupação da associação nesse tema, né? Eu acho que os cartórios aí, eles atuam diretamente num pilar da regularidade ambiental, que é a regularização fundiária.
Então, eu sempre costumo dizer que a regularização fundiária, ela só se completa com o registro de imóveis. Então, quem está na ponta ali, que está ao final averiguando todo o processo, tudo que foi feito, é o registrador de imóveis. Então, todos esses títulos que são expedidos num trabalho árduo feito pelas prefeituras, pelo estado do Pará, no caso aqui a gente está no Pará, ao final ele ingressa no cartório e ali então ele é registrado, né, se ele tiver tudo ok, tudo ele é registrado. Aí então você tem a propriedade que é entregue ali ao beneficiário. Eu falo que isso é muito importante, porque se você não tem a propriedade definida, você traz uma instabilidade para aquela área e vão ter mais pessoas pleiteando a dominalidade daquilo. Então, e aí, na região que tu moraste, sabe muito bem disso, na sul-sudeste do Pará. Então, assim, a regularização fundiária, o registro imobiliário, que é o único que garante ali a propriedade, de acordo com a nosso ordenamento jurídico, ele vai conferir essa estabilidade e isso tem uma relação direta com o que você falou, que são a potencialidade de conflitos, né? Quanto mais regularidade você tem... Hoje o Pará está num caminho muito mais, digamos, adequado nesse tema dos dados que vocês possuem? Eu acredito que sim. Dá para acompanhar as diversas ações desenvolvidas pela nossa corregedoria, né, com o Solo Seguro, sim, né, que é um programa do CNJ também. É um projeto do CNJ em parceria com as corregedorias estaduais, os cartórios de registro de imóveis, e o diferencial do Solo Seguro é isso. É que o título de propriedade ele seja entregue já registrado em cartório. Porque senão acontece o que eu chamo de títulos flutuantes, que é o título que é expedido pelo executivo, seja municipal, estadual ou federal, é entregue antes do registro. E aquilo cria uma ilusão na cabeça da pessoa que ela tem a propriedade, ela não tem. Pra gente que não tem tanto conhecimento da área, mas, assim, desses assuntos, mas assim, tipo como se o juiz fizesse casamento só entregando a certidão sem estar lá no livro, né? Exato. Mais ou menos. É isso. Então você não completou a regularização fundiária e para aquela pessoa que você entregou, você está entregando um documento que na cabeça dela já está tudo certo, mas não está. Então, o programa Solo Seguro, ele garante que esses títulos sejam entregues após o registro imobiliário, ou seja, quando totalmente finalizou. É isso que vem acontecendo. É isso, e tem sido um trabalho muito exitoso aqui no Pará, em parceria da Corregedoria, Registros de Imóveis, Estado do Pará, as prefeituras que firmam o compromisso, né? Então, assim, tem sido um trabalho muito gratificante de se ver e trazendo resultados, assim, realmente que a gente consegue enxergar, né? Beleza. Espero que esse seja só a parte 1 da conversa, porque a gente tem, sei lá, quantos temas ainda para tratar, mas para não ficar um programa só também, a gente vai encaminhando aqui para o final. Queria agradecer muito a tua presença, até deixar isso registrado para os colegas que às vezes veem a participação da MEPA em algum evento da Noreg e vice-versa, mas falar disso, eu queria que finalizasse tocando um pouco nessa necessidade de realmente de aproximação dessas instituições do papel do dia a dia. Olha, eu que agradeço muito, me sinto muito honrada de estar aqui hoje e dizer que essa aproximação ela é fundamental, porque nós temos uma relação umbilical, notários, registradores e os magistrados, é uma relação eterna. Então, quanto mais a gente conhecer um do outro, mais a gente vai conseguir alcançar resultados que realmente todo mundo quer e ao final beneficiar aí o usuário, a população, a sociedade. Então, para mim é uma honra estar aqui, a Noreg está sempre à disposição, os cartórios do Pará estão à disposição e a gente agradece muito a oportunidade. Eu agradeço muito a oportunidade. Nossa, muito obrigado, Moema, e convidar os nossos associados e associadas a assistirem mais esse podcast e os outros episódios que virão por aí. Muito obrigado, até a próxima.